Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Nós estamos mais uma vez aqui, mais um episódio especial. E olha, o tema de hoje é muito sério porque é algo que a gente se sente mal, porque a gente pode ter sido enganado em algum momento. Você já teve uma obra do engano em sua vida? Você já se sentiu enganado? Você já se sentiu enganada? Então, o tema de hoje aqui, no nosso Identidade Jovem, no nosso podcast, é convidar você a gente descobrir como não ser enganado e quais são as estratégias do inimigo que ele vai tentar usar para nos enganar. Então, a gente está aqui com nossos amigos Vanessa, estamos aqui com o Jader, estamos aqui com o Aldri, e é muito bom ter vocês aqui. E nós vamos pedir agora para o Jade orar para a gente. Jader, faz esse favor aí. Com certeza. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos mais uma vez pela vida, pela saúde. Te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir Tua palavra e nos fortificarmos verdadeiramente aí no que o Senhor falou e nos designou para este tempo. Isso é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está acompanhando a gente, dá uma olhada nesse livro aqui, Preparação para a Crise Final. Você pode usá-lo em vários momentos aí, com os seus jovens, no seu ministério jovem, na sua liderança, no culto, em todas as atividades espirituais que você estiver desenvolvendo, algum conteúdo especial para pequeno grupo. Aqui nós temos em nossas mãos esse material e a gente está hoje no assunto sobre a obra do engano. E esse ponto sério, eu quero chamar a sua atenção para a gente ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, para começar a nossa discussão, né? E você que está ouvindo aí, eu vou ler para você, e você que está nos assistindo, se quiser abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e 14, eu vou ler. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos aqui os espíritos que estão sendo usados pela boca do dragão, pela boca do falso profeta e pela boca da besta também, né? Então nós vamos estudar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre esse tema e vamos ver quais são os enganos que está acontecendo aqui, né? Eu quero começar com você, Vanessa. Fala pra gente aí um pouquinho dos milagres enganosos que esses falsos profetas e a besta e o dragão estão agindo contra o povo de Deus. Certo. O dragão em si não é segredo para ninguém, que é o próprio Satanás, né? Uhum. E como já foi dito nos outros episódios, que Satanás ele é astuto, ele é muito inteligente. Já falamos que ele introduziu dentro da igreja. E ele não para por aí no seu trabalho. Continua avançando. Continua né? avançando. Ele tem uma estratégia aqui, né? Exatamente. E essa estratégia, que inclusive ela é muito boa, os prodígios que ele faz, né? Ele entra ali tentando imitar ali o próprio Cristo, o cristianismo, fazendo os milagres. Aqui também diz que ele atua como curador, ele cura as doenças, cura os males das nações, mas ao mesmo tempo ele é o próprio destruidor. Uhum. Aqui o livro também ele cita uma parte que é muito interessante, que os mágicos modernos, eles tentam explicar ali os poderes, os milagres de Jesus, mas eles acreditam que esses poderes não são nem os poderes, são as obras que Jesus faz, são todos feitos por um mesmo poder. Uau! Que não seriam só ali de Jesus, mas assim, de todos aqueles males que Satanás está criando também. Ele cria o problema e ele mesmo vai lá e resolve. E vai lá e resolve. E a pessoa se ilude achando que foi Jesus, Sim. Em nome de Jesus. E o alerta é que aí, até os próprios escolhidos acreditariam nisso. Aí a gente lembra de um verso bíblico, né? Que fala que Jesus fala, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas aí o pessoal vai dizer, mas gente, nós curamos em teu nome, em nome de Jesus, nós curamos, nós fizemos maravilhas, e agora o senhor não nos conhece? É nesse momento, porque foi usado aí, essa boca da besta é um poder religioso que está disfarçando mentiras
junto com verdades da palavra de Deus e tentando enganar as pessoas. Então, essa é uma das astúcias, né? E aí isso leva nossos olhos, pastor, também lá para o Antigo Testamento. Na época de Moisés, ele ia, fazia as coisas, e chegavam os enganadores lá do Egito, e aí faziam coisas parecidas, né, semelhantes. No poder de quem? No poder do inimigo. Né? Então mostra que ele tem poder, né? É até engraçado porque, por exemplo, se eu não conheço a verdade, eu sou... Né? Nunca conheci, nunca ouvi falar da Bíblia. Se eu chegar e ver alguém curando uma pessoa ali paralítica, alguém chegar lá na igreja e ver aquela pessoa que tinha vícios e vícios sendo curado, não tem como não acreditar, né? Exatamente, porque eu falo por mim, porque eu não vim de berço adventista, né? Então, mas quando eu era criança, minha mãe me levava pra igreja, e eu lembro que uma vez eu machuquei o meu braço. E eu vi que o pastor, ele estava falando que quem estava com enfermidade, alguma ferida, poderia vir à frente que ele iria curar. E eu lembro claramente que era um evento muito grande. E eu lembro que eu vi uma moça com cadeira de roda. Aí eu olhei pra mãe, o meu braço, ele vai me curar. E aquilo eu fiquei pensando depois, hoje eu vejo, eu penso, meu Deus, o que eu tava pensando assim, qual é a inocência de uma criança... A diferença de inocência de uma criança para aquelas pessoas que também não sabem da verdade. Como serão enganadas facilmente. Mas e aí, você não teve coragem de ir lá, não? Não, a mamãe falou, não, fica aí. O problema dela é maior. É só o teu braço. Então, você vê Satanás aí operando por meio de elementos, né, visuais. Você lembrando aí, né, daquele momento dos mágicos de Faraó, né, tentando encantar ali as serpentes, fazendo maravilhas na visão do povo, né, e vem Moisés com aquela vara e de repente ela se transforma numa serpente e engole todas as outras serpentes que aqueles magos estavam tentando encantar ali. Então você vê Deus, ele tem um poder superior, né, a essa tentativa de Satanás. Né? Eles tentam a todo custo explicar aqueles milagres ali. Exatamente, mas não dá certo. não rola, né? Não rola. Então Satanás ele opera esses prodígios, mas ele tem um limite, né? E quando você tem como base a Bíblia, as orientações, as coisas tendem a ficar mais fáceis e a ser desmascaradas, né? Sim. Então, aí fica... Audrey, tem um detalhe aí na página 116 sobre a linha aí de separação entre cristãos e ímpios, né? Isso, pastor. O que você viu aí? Olha, aqui na página 116, e você também pode verificar no livro Grande Conflito, da página 588 a 590, tem um trecho que diz assim, pastor: a linha de separação entre os cristãos professos e os ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a eles. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, arrastando-os para todos para a fileira do espiritismo. Então você vê aqui uma estratégia, né? O espiritismo de crer na questão dos mortos, né? As pessoas morrem, a Bíblia ela não apresenta nenhum momento que a pessoa morreu e aí ela volta a alma e encarna de novo, ou então o espírito dela aparece em outra pessoa. A Bíblia em nenhum momento ela revela e crê nessa possibilidade, né? Isso são filosofias e nós não temos nenhuma base bíblica para crer nisso. Por isso nós cremos claramente que a alma ela o que está em nós, ela é indivisível, e quando a gente morre, acabou o fôlego de vida, volta para Deus e o corpo volta para o pó da terra e ponto final, né? E o interessante também, pastor, é entender que a igreja passou a amar o que o mundo ama. E hoje, dentro da nossa juventude, a gente vê séries, vê novelas, vê filmes, vê tudo que aponta para isso que o senhor falou. Essa questão de um amor, assim como eu posso dizer, eu conheço algumas moças, também um rapaz que gosta de assistir aquele dorama, onde vê a morte, aí vem um rapaz e volta dos mortos, o grande amor da vida dela, reencarna em outro personagem, e aquele personagem agora passa a ter a mesma personalidade, as mesmas características que o amor dela que morreu.
Então a gente vê isso muito presente dentro da vida do jovem. Uhum. E a gente passa a gostar, e quando vê, a gente tá amando o que o mundo ama. É um desejo, né? Um desejo do coração de não perder os entes queridos, as pessoas que você ama ao seu redor. Porém, a Bíblia, ela é clara nisso. Ou você crê que Deus vai ressuscitar as pessoas que você ama, ou você está fora dos conceitos que a Bíblia apresenta, né? Sim. Vanessa, tem um outro tópico aí que você quer comentar também, né? Na página 116 ali, você estava falando aí sobre isso, tem um parágrafo aí, né? Sim, que por meio do espiritismo, Satanás parece como um benfeitor da humanidade, né, curando as nações, do povo, pretendendo apresentar. Ele se apresenta ali como foi dito, né, como o curador de todas as nações, o anjo de luz, mas ao mesmo tempo ele é o próprio destruidor. Ok. Suas tentações estão levando multidões à ruína, é o que cita aqui no livro, e É um desafio, é né? um desafio. A gente tem que alertar o pessoal desses milagres enganosos que não acontecerão e não acontecem da parte de Deus, né? Enganos satânicos. Jader, Muito tem bem. um detalhe aí forte aí, né, cara? O que você encontrou aí sobre esse tópico? Pois é interessante, né? Porque toda oportunidade de te enganar que apareceu, o inimigo ele vai utilizar. Se você começar com o pensamento de que não é errado matar, ele vai te apoiar nessa ideia. Se você começar com o pensamento que não é errado adulterar, ele vai te apoiar. Ele vai te apoiar. Tem todo o apoio dele, né? Mas ele utiliza pelo menos duas frentes que são a maior força que ele tem, né? E que multidões são enganadas por conta disso. E o livro, aqui parafraseando, né, o que o Grande Conflito disse na página 588, ele diz o que o inimigo de Deus ele utiliza. Uma das coisas é a santidade do domingo ao invés do sábado. Enquanto a Bíblia diz que o dia de guarda deve ser o sábado, o inimigo ele vai e diz que deve ser o domingo. E a outra coisa, que é uma frente muito importante, que agora, a partir de agora a gente vai conversar mais, é a questão da imortalidade da alma, né? A imortalidade da alma, ela foi, esse pensamento, o inimigo ele já vem trabalhando, tentando enraizar no coração humano, e hoje a gente consegue perceber o quanto ele está enraizado. Porque você assistiu um desenho de criança, você vai lá, o personagem morre, a alminha vai lá, vai subindo, não é verdade? Tem se tornado bem comum, né? Sendo introduzido desde criança que É isso algo mesmo. que existe. Isso mesmo. E desde os tempos primordiais, o diabo ele tentou colocar isso na cabeça de Eva. Deixa eu convidar você a abrir sua Bíblia aí em Gênesis 3, no verso 4. Eu vou ler aqui. Diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É aí que ele começou essa ideia. E aí entra naquele parâmetro de que haverá pessoas que falarão em nome de Deus, falarão as palavras de Deus, mas de uma forma distorcida, falarão de Deus, mas bem longe de Deus. Aqui É a serpente. tem falando. até um trecho aqui do Grande Conflito que fala que ele vai fazer com que os homens se orgulhem tanto da sua própria sabedoria. Isso é... Imagina só. É orgulho demais, né, gente? Orgulho demais. De novo, de nada, Deus. De nada. O que a gente pode aprender de 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11? Eu vou ler e a gente vai discutir. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e até o verso 11. Eu vou ler. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Eles tinham oportunidade, tinham o amor, mas eles não acolheram o amor, eles receberam a mensagem, não acolheram, e agora vem um espírito enganador, vem o anticristo, vem alguém que se faz de um falso Deus para poder iludir, né? Como que é essa situação? O que vocês entenderam disso? Muito bem. Então a gente consegue entender que o próprio inimigo de Deus, lendo essa passagem que ela deixa muito claro, ele vai tentar se assentar. Então, no Apocalipse ele fala, né? Tentar se assentar ao trono de Deus, né? E se assentar no santuário de Deus, né? Se a gente lembrar,
esse foi o motivo pelo qual ele saiu do céu. Eu tava Ele pensando queria nisso. ser superior a Deus, ele queria estar acima de Deus, acima das estrelas, né? Ele queria o orgulho, né? Se orgulhar do próprio conhecimento, que foi até legal aqui. Ele também estava nessa vibe, e ele continua nesse pensamento, e é isso que vai fazer com que ele tente enganar e iludir, querendo ser o próprio Deus. É isso mesmo. O legal também é entender que, estudando Mateus capítulo 4, onde Jesus é tentado, de toda maneira ele consegue refutar a Satanás falando, está escrito. Uhum. Está escrito. É onde ele consegue vencer os enganos de Satanás. É através das escrituras. E falando tendo base que o senhor falou, a gente consegue entender que a glória para Satanás está na subida. Mas a glória de Deus está em o Filho do Homem se fazer homem. Vir aqui. Então, Satanás está na subida e a glória de Deus está na descida. Uhum. Então está Na Deus, humildade, né? Isso. Para Verdade. se fazer servo. É isso mesmo. Fantástico esse tópico aí para a gente entender que a obra de engano ela vai acontecer, mas os escolhidos de Deus, aqueles que estão buscando sabedoria, não serão enganados, não terá esse engano, não terá essa obra na sua vida, ele vai conseguir visualizar claramente, é como um óculos, como uma lente que consegue discernir as atitudes que vão acontecer ainda. Então, essa é a vantagem, né, de você estudar, de você conhecer, né? É entender, né, pastor, é que muitos jovens falam, eu não sei o que eu faço, eu não sei para que lado eu vou, quem realmente eu sou. É criar uma identidade. Esse eu acho que é o aspecto do podcast, é criar uma identidade do jovem adventista. É o jovem adventista, por isso que a gente está aqui como jovem, não tem pastor, não tem doutor aqui, é só a gente mesmo, como se fosse numa escola sabatina, a gente conversando. Onde a gente cria esse hábito de estudar a palavra de Deus, todo mundo junto aqui pra gente criar essa identidade, a gente criar esse vínculo com o Senhor e saber daquilo que a gente fala, para que a gente não seja enganado. Enganado, Que, né? normalmente os jovens, principalmente dentro da igreja, são totalmente descredibilizados. Esse é o desafio, Isso né? é um Então, grande bora desafio. ter conhecimento para a gente estar lá dentro, verdade. junto É bem com comum. as autoridades da palavra e falar, né, com autoridade, porque Deus concede isso para nós. Pois Agora, é. a gente tem que buscar também, né, esse conhecimento. E é interessante, pastor, que nem você falou dos jovens, porque se for chamar alguém para falar de profecia, não chama um jovem, né? E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tava até conversando com o pastor a respeito disso. Eu tive um testemunho pessoal. Eu tive um crescimento tremendo depois que eu comecei a estudar esse livro aqui, ó. Meu amigo, não perca a oportunidade. Foi uma Muito bom. bênção, está sendo uma bênção. Esse né, livro poder é um falar tapa disso. na cara do cristão. E voltando, né, pro nosso assunto, é interessante também que o inimigo de Deus ele vem com o intento de imitar a vinda de Jesus. Brincar. Não, aí você tá brincando. Pois Sério é. mesmo? Rapaz, Vai ter essa audácia. e é interessante como Jesus ele já tinha nos preparado tanto para isso, porque Mateus capítulo 24, verso 23 diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Né? Então, mostrando que ele vai vir em forma de Jesus Cristo. E aí, voltando agora àquela questão, o que ele vai utilizar? Por exemplo, naqueles falsos avivamentos que a gente já conversou em capítulos anteriores. Ele está acontecendo ali um avivamento que é fogo de palha. Um avivamento verdadeiro ele é caracterizado porque as pessoas elas saem para a missão. É daí para fora. Agora está acontecendo um avivamento ali, que é um avivamento que está acontecendo sem reforma. Aí, o que ele acontece? Ele vem em forma de Jesus Cristo apoiando esse movimento e operando sinais, acontecendo milagres ali. Uma pessoa que não tiver a base, uma base preparada na palavra de Deus, ela vai acreditar. Ela vai acreditar porque ela vai ver os sinais acontecendo. E aqui mesmo diz desafio. que ele vem com uma voz meiga, uma voz branda. Ele vem resplandecendo, como o livro fala várias vezes. E ele fala assim, gente, não é mais o sábado, dia santo. Agora é o domingo. Se você continuar guardando o sábado, você vai estar blasfemando contra mim. E aí já era. Então, esteja sólido, esteja conectado, né? Proteção contra o engano. O que a gente pode fazer, então,
mais alguns detalhes, que tem aqui pelo menos 3, né, que a gente está analisando, que a gente pode ter essa proteção. Aldrich, qual é essa primeira proteção aí? Eu acho que tem a ver com aquele verso, né? Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. Amém. E você, Amém. Vanessa? Qual é a proteção que você encontrou aí? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Ele fala exatamente isso, que aqueles que estudam verdadeiramente, estão conectados com Deus, estarão abrigados contra os enganos de Satanás. O que você acha? Isso mesmo, pastor. A base é a palavra de Deus. Fundamente-se na palavra de Deus, somente no que a palavra de Deus diz, que esses enganos, eles podem até bater a sua porta, mas você não vai acreditar, porque você vai poder dizer que a Bíblia não diz isso, né? Porque a palavra de Deus diz, né, que a Bíblia, ela liberta. A Bíblia liberta. A Bíblia liberta do quê? Liberta da enganação, da mentira, né? A Bíblia ela liberta. Liberta de tudo que é enganoso e errado, né? Nos dá um vislumbre claro do futuro, e o objetivo é esse, para que você, cada dia mais, tenha certeza do que você está fazendo e que você não entre nessa obra do engano. Gente, morreu, volta pro pó. Não fica mesmo. vagando por aí, entrando. Quem fez essa primeira sessão espírita foi Satanás, quando entrou no corpo da serpente. Isso aconteceu lá no Éden. A primeira sessão de espiritismo que aconteceu foi de Satanás tentando enganar Eva. É claro, Deus é muito claro nisso, biblicamente falando, tá? Vai para o pó da terra. É assim, ó, a matemática é fôlego de vida mais pó da terra igual alma vivente. É uma fórmula, né, pastor? É a fórmula, é a fórmula. E depois você vem para esse outro detalhe assim, ó. Alma vivente menos fôlego de vida igual pó da terra. Essa é a matemática absoluta, da criação, né? de Deus. Exatamente. Imagina que a gente só tem essa oportunidade. E essa eu quero chamar a atenção de todos vocês aqui e de todos que estão nos ouvindo. Você só tem essa vida, é a única chance que você tem. É 20 anos, é 15 anos, é 30 anos, é 50, 70, 80, eu não sei quanto tempo você está vivendo, mas é esse tempo que você tem agora. Essa é a única chance, é essa vida que você tem para tomar decisão de ser salvo, de estar do lado de Deus e não ser enganado. Leia a Bíblia, tenha como base a palavra de Deus e você vai estar na luz, né? Algo mais? Amém. Alguém mais quer fazer um fechamento, uma contribuição? Fechou? O pastor falou tudo agora, né? Disse tudo, pastor. Então pronto, então a gente está aí concluindo mais um episódio especial sobre o engano, né, as obras do engano. Nós não vamos deixar a nossa juventude cristã ser enganada, não. Você precisa estar conectado com a gente. Nós vamos estar nos próximos episódios aí falando sobre outros temas. Por exemplo, o tempo de angústia está chegando aí, tempo de angústia prévio. Fique ligado e outros assuntos mais especiais para você estar preparado para a crise final. Olha, nós vamos orar agora e depois a gente se despede aí todo mundo, tá? Vanessa, ora pra gente. Oremos então. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ilumina, nos esclarece, nos mostra a Tua verdade, Pai. Que a Tua verdade possa tocar os nossos corações e que possa ser proclamada aí a todo mundo que precisa ouvir. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.